Olá pessoal, dando continuidade, nesta nossa terceira aula, aqui no oitavo ano, vamos ver, o conceito de notação científica e posteriormente, ainda no final desta aula, a ideia de radicação, né? Então, tendo como base as aulas anteriores, a gente viu, entre outras coisas, o conceito e definição de potências, né? Então, a gente trabalhou não somente com a definição, como também com suas propriedades, né? O que, o que significa que a gente sabe identificar o que é uma potência, como mensurar o valor de uma potência e como fazer operações com a potência a depender, da similaridade de base ou similaridade de expoentes. Perfeito? Então, as potências, elas são, de fato, o alicerce para a gente poder entender como a gente pode representar um número em forma de notação científica. Notação científica ou notação exponencial, né? Mas a gente usa aqui, a priori, notação científica. Notação exponencial porque a gente usa uma potência e toda potência tem um expoente, né? É evidente, né? Então, grosso modo, que seria uma notação científica? É você poder expressar números grandes, ou números muito pequenos, em função das potências de 10. Então, o primeiro passo para a gente entender, de fato, como escrever um número em notação científica, para que ela serve, né? A gente tem que saber que ela é embasada, de fato, pelas potências de 10, ou seja, então vale lembrar que a potência, né, a definição de potência, a base pode ser um número real qualquer, né, e o expoente tem que ser um número inteiro. Indo para escrever as potências de 10, iniciando com o primeiro número natural, que é o zero, número inteiro, 10 elevado a zero é igual a 1. Então vamos aumentar essa potência, ou seja, vamos aumentar o expoente, mesmo mantendo a base 10, né? Porque a ideia é o quê? Você escrever, né? É você listar, você conseguir ver uma característica nessas bases de 10 que as fazem, né, ser cruciais para poder começar a tentar encontrar uma relação entre como você pode escrever um número muito grande e um número muito pequeno a partir dessas potências de 10, certo? Então, analisemos aqui. 10 elevado a zero é 1, né? A definição, todo número elevado a zero, ele é 1. 10 elevado a 1 é 10. Até então a gente está acostumado a ver essas propriedades, né? A base elevada a um expoente único é ela mesma, né? Aqui começa já com a definição de valor de potência, né? Então você tem um expoente inteiro maior ou igual a 2. 10 elevado a 2, como é que a gente faz? 10 vezes 10. E você pode escrever tanto a notação com o ponto como o x, que são equivalentes. Então, 10 vezes 10, que é igual a 10 vezes 10. Quanto é 10 vezes 10? 100. Ou seja, 10 elevado a 2 igual a 100. Vamos aumentar. 10 elevado a 3 é 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. Detalhe importante, perceba que a diferença entre o 1000 para diferenciar cada centena, olha só, o pontinho aqui no 1000, que diferencia a centena, quando a gente aprende lá nos primórdios, né, na base, nos primeiros anos do ensino fundamental menor, a gente separa unidade, dezena, centena, unidade de milhar, e assim vai. A cada três algarismos, a gente coloca significativos, a gente coloca um ponto para determinar uma centena, um milhar, né? Um milhão e assim vai. Então esse pontinho aqui, ele quer dizer que ele está separando a centena da unidade de milhar, perfeito? Então aqui é 1000. Esse pontinho é diferente deste outro pontinho aqui, que é usado para fazer a multiplicação, certo? Então é importante frisar isto para que não haja confusão nos caracteres, certo? Perfeito? Então temos aqui o quê? 10 elevado a 3, que é igual a 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 1000. 10 elevado a 4, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, que é igual a 10.000. É 10 vezes 10, 100 vezes 10, 1000 vezes 10, 10.000. A gente poderia continuar crescendo infinitamente, porque sempre a gente pode encontrar um número inteiro maior que o outro, e sempre pode
ter esse número como expoente de uma base 10. Do mesmo jeito que a gente pode aumentar, a gente pode diminuir o expoente. Então, 0 menor que 0, a gente pode pegar um expoente negativo, que a gente viu como é que se resolve. 10 elevado a menos 1, por definição, como é que a gente faz? A gente inverte a base, a base vem para o denominador e troca o sinal do expoente. Então, 10 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 10 elevado a 1. 1 dividido por 10 é 0,1, ou seja, é 1/10. Né? Veja que a gente já consegue notar um número decimal. Este aqui é 1/10, é uma parte em 10, certo? 10 elevado a menos 2, pela definição, 1 sobre 10 elevado a 2, que é igual a 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, que é igual a 1 sobre 100, ou seja, é uma parte em 100, é 1/100. 1/100. Mais uma vez aqui, 10 elevado a menos 3, pela definição, é 1/10 elevado a 3, que é 1/10 vezes 1/10 vezes 1/10, que é igual a 1 milésimo, uma parte em 1000, ou seja, 1 milésimo, veja, certo? Da mesma maneira, a gente poderia continuar diminuindo o expoente, né? Que a gente ia ver uma similaridade. Qual a similaridade que a gente já percebe? Perceba que, quando a gente tem o expoente positivo, o valor do expoente corresponde à quantidade de zeros que você vai acrescer depois do 1. Então, 10 elevado a 2 é igual a 100, ou seja, é 1 e 2 zeros acrescidos, é 1 acrescido de 2 zeros. 10 elevado a 3 é 1 acrescido de 3 zeros, perfeito? 10 elevado a 3 é 1000. 10 elevado a 4 é 1 acrescido de 4 zeros. 10 elevado a 5, 1 acrescido de 5 zeros. Perceba novamente o ponto para diferenciar o milhar, né? Certo? Então, olha só, o valor do expoente, ele corresponde à quantidade de zeros que você coloca à direita quando esse expoente for positivo. Certo? E quando o expoente for negativo, como é que a gente faz? Veja só, vamos perceber, quando você tem o expoente com o primeiro número negativo, menos 1, o que a gente percebeu? Que é 0,1. A gente acresce agora um zero para a esquerda. A gente coloca uma vírgula antes do 1 e acrescenta um zero. Perfeito? 10 elevado a menos 2. A gente coloca 2 zeros à esquerda do 1. 10 elevado a menos 3. A gente coloca 3 zeros à esquerda do 1. Mas como é simplesmente colocar zero à esquerda, aquela história que zero à esquerda não tem valor, tem valor sim, desde que este valor esteja correspondido a cada decimal que ele está posicionado, né? Então a gente tem uma vírgula para diferenciar os algarismos significativos, perfeito? 10 a menos 2 é 0,01. 10 a menos 3 é 0,001. Sempre com algarismo para a esquerda do 1. Quando é positivo, é a direita do 1. Quando é negativo, é a esquerda do 1. Quando o expoente for positivo, os zeros são à direita do 1. Quando o expoente é negativo, os zeros ficam à esquerda do 1. 10 elevado a menos 4, 0,004. Perceba também a similaridade. A quantidade aqui, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, corresponde a quantos zeros eu coloco, só que o sinal de menos, ele diz que esses zeros vão colocar para a esquerda. Por exemplo, menos 1 é 1 zero, né? Mas esse zero aqui, ele está à esquerda do 1 por causa do sinal negativo. Perfeito? Aqui, menos 2 são 2 zeros, mas estão à esquerda por conta do sinal negativo. 10 a menos 3, a mesma coisa. 3 zeros. O sinal negativo impõe que esses caras fiquem à esquerda. 10 elevado a menos 4. De maneira similar, perfeito? 4 zeros à esquerda separados por vírgula. Vírgula e não ponto. Este ponto aqui, a gente está usando esta nomenclatura, né? Esta forma de apresentar os números,
Na calculadora, depender, ela apresenta de forma diferente. Então, você tem que ficar atento o que é vírgula e o que é número, o que é o algarismo significativo aí nessa mudança, certo? Para poder fazer a operação. Então, resumindo, a gente percebe que a gente pode escrever números muito grandes, ó, 10.000 é um número considerável, mas a gente pode escrever ele de forma equivalente, 10 elevado a 4, né? Somente analisando a quantidade dos zeros. Da mesma coisa, um número muito pequeno, né? A gente pode, ó, aqui 0,001 é 1 sobre 10.000, é um número muito pequeno, mas a gente pode escrevê-lo dessa maneira aqui por praticidade. Então, é evidente que ao decorrer da formação a gente vai ver mais operações envolvendo notações científicas e as aplicações delas em contagens, né, ligadas à ciência do micro e à ciência do macro, né? Então, neste nível a gente se atém simplesmente, né, resumidamente, a explicar que números podem ser quantidades muito grandes e quantidades muito pequenas, podem ser representadas por potências na base de 10. Então, eu vou passar por alguns exemplos que a gente vê essa relação de como explicar, de como relacionar essas grandezas, esses números muito grandes ou muito pequenos, em operações fundamentais que a gente já está acostumado, uma multiplicação, uma divisão, uma soma, certo? Então, o próximo ponto aqui é mostrar esses exemplos e finalizando, né, com a ideia de radicação, perfeito? Então, pessoal, passemos aqui a dois exemplos, a 4 exemplos, dois envolvendo multiplicação e dois envolvendo divisão, de acordo com as operações e com as propriedades que a gente pode aplicar, tanto de potência, propriamente dito, como da notação científica envolvendo a base 10. Perfeito, pessoal? Então, vamos lá. Detalhe importante que a gente pode usar a característica da multiplicação, dela ser uma operação associativa, ou seja, a ordem dos fatores, para este caso também aqui, não altera o resultado. Então, quando você se depara com a multiplicação de potências dessa maneira, 3 vezes 10 elevado a 2, por exemplo, né? Vezes 3 vezes 10 elevado a 3, o que a gente pode perceber? Que a gente pode multiplicar algarismo por algarismo, depois potência por potência, sem perda de generalidade. A gente pode reorganizar nossos números de maneira a aplicar as propriedades de potência e principalmente as propriedades de notação científica que envolvem a base 10, certo, pessoal? Então, a gente tem o que aqui? 3 vezes 10 elevado a 2, vezes 3 vezes 10 elevado a 3. A gente pode multiplicar os algarismos aqui por partes, né? Ou seja, separadamente, 3 vezes 3 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 3. E reorganizando nossa conta, a gente pode, né, aplicar agora as propriedades, né? 3 vezes 3 é 9, vezes multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. A base é 10, os expoentes são 2 e 3, repete a base 10, os expoentes 2 mais 3. Perceba que agora fica 9 vezes 10 elevado a 5. 10 elevado a 5, a gente aplica a propriedade que a gente viu há pouco, ou seja, o expoente positivo, ele corresponde à quantidade que esse expoente possui, a quantidade de zeros que você vai acrescer ao 1, à direita do 1, né? Então, 9 vezes 10 elevado a 5, então é 1 acrescido de 5 zeros à direita, é um número muito grande, né? Então é 1 e 5 zeros. 1 acrescido de 5 zeros é 100 mil, então você fica com 9 vezes 100 mil, 9 vezes 100 mil é 900 mil. Perceba que a gente representa o 900 mil, que é uma quantidade considerável, através de potências de 10, nesse caso de uma operação envolvendo potências de 10. Similarmente, a gente percebe aqui outro exemplo, né? Neste caso, nós temos 2 vezes 10 elevado a 3, vezes 4 vezes 10 elevado a menos 6. Multiplicando os algarismos separadamente, né? Reorganizando nossa equação, nossa expressão, nós temos o quê? 2
vezes 4, vezes 10 elevado a 3, vezes 10 elevado a menos 6. 2 vezes 4 é 8, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a menos 6. Repete a base, multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Perceba que aqui você vai somar 3 menos 6. Soma de números inteiros com sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Perfeito? 3 menos 6. Neste caso aqui vai ser negativo. Ó. Repete não do maior e diminui, né? 3 menos 6 é igual a menos 3. Certo? Então fica 8 vezes 10 elevado a menos 3. Perfeito? 8 vezes 10 elevado a menos 3 é 8. 10 elevado a menos 3. Agora a gente aplica o que a gente viu há pouco. É uma potência de 10 elevado a um número de expoente negativo. O que a gente faz? Acresce o zero agora para a esquerda do 1. Para a esquerda do 1. Então, 1 acrescidos de 3 zeros para a esquerda com vírgula. Então, fica 10 elevado a menos 3 é a mesma coisa que 0,001. 8 vezes 0,001 é 0,008. Perfeito? Passemos aqui para dois exemplos envolvendo divisões, certo? 8 vezes 10 elevado a 4 dividido por 4 vezes 10 elevado a 2. O que a gente faz? Do mesmo jeito que a gente pode multiplicar algarismo por algarismo e potência por potência, a gente pode dividir algarismo por algarismo, potência por potência. Perfeito? Então fica 8 dividido por 4 vezes, e mantém, né, a multiplicação, vezes 10 elevado a 4, dividido por 10 elevado a 2. 8 dividido por 4 é 2, certo? Divisão de potência de mesma base. Repete a base e diminui os expoentes, né? 10 é a base dos expoentes. 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Então fica 2 vezes 10 elevado a 2. A gente viu anteriormente que 10 elevado a 2, o expoente positivo, é 1 acrescido de 2 zeros para a direita. Perfeito? Então fica 2 vezes 100. 1 acrescido de 2 zeros para a direita é 100. 2 vezes 100, que é igual a 200. Perceba também, pessoal, para quem tem um pouco mais de praticidade nessas contas, perceba que a gente podia fazer a divisão aqui direto. Ó. Quanto é 8 dividido por 4? Ó. 8 dividido por 4 dá 2, né? Certo? E sobrou quem? Esses dois caras aqui. Repete a base e diminui os expoentes. Ó. 4 menos 2, que é 2. Perfeito? Mas a gente pode fazer tanto passo a passo, como podia perceber direto que esses caras são equivalentes. Perfeito? Outro exemplo. 5 vezes 10 elevado a 5, dividido por 5 vezes 10 elevado a 7. Da mesma maneira, vamos dividir aqui os algarismos, né? 5 dividido por 5 vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 7. 5 dividido por 5 é 1, vezes 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 7. Repete a base e diminui os expoentes. 5 menos 7. 5 menos 7 é menos 2. 1 vezes 10 elevado a 5 menos 7, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. 10 elevado a menos 2, você agora coloca o zero à esquerda, a quantidade de zeros à esquerda do 1, porque esse cara aqui está negativo. É 2, como ele está negativo, menos 2, os zeros ficam à esquerda, 0,01. Perfeito? Então, olha só, 5 vezes 10 elevado a 5, dividido por 5 vezes 10 elevado a 2, é igual a 0,01. Claro, a gente também poderia perceber aqui, né? Essa divisão poderia ser cancelada. 5 dividido por 5 dá 1, né? 1. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, diminui o expoente. 5 menos 7, que é igual a menos 2. Que esses caras aqui são equivalentes. Tá certo, pessoal? Então, a gente finaliza por aqui. E na próxima aula a gente dá, de fato, a ideia de radicação. Vamos frisar nestes exercícios envolvendo potências de 10
que elas nos serão úteis, né, ao decorrer da nossa caminhada. Perfeito? Então eu vou estar anexando uns exercícios envolvendo anotação científica, basicamente o que a gente viu aqui na aula. Vocês treinem, né? Tentem fazer os exercícios, me procurem no mesmo formato, via WhatsApp, através do grupo da escola, que o auxílio será dado, né? As dúvidas serão sanadas. Perfeito? Então, na próxima aula, a gente retorna com o conceito de radicação e assim a gente segue o nosso curso, né? Então, finalizando aqui a terceira aula de forma remota, nessas condições que a pandemia nos impõe, sigamos confiantes e tenham todos bons estudos.